Você sabia que um produto pode ser produzido, fabricado na China, mas mesmo assim pode não ser exportado? Esse é o tema que eu vou abordar aqui hoje com vocês. Sou Klaus, conhecido como Mr. China. Trabalho com exportações desde 2001 e esse canal é exatamente para esclarecer mais sobre esses assuntos que são referentes aí a fazer negócios com a China. Se você tem interesse em receber esse tipo de informação, não deixe de fazer a sua inscrição e curtir esse vídeo também. Existe uma situação que pouca gente comenta sobre, mas trabalhando com isso, eu vejo que existe realmente várias pessoas que não sabem que determinados tipos de produtos, mesmo sendo produzidos na China, não podem serem exportados daqui. Isso acontece porque aquela fábrica, embora ela possa vender, por exemplo, personalizar, fazer a negociação toda com você, na hora de fazer a exportação para fora da China, a aduana chinesa pode bloquear aquela exportação. Para você não passar por isso, esse vídeo serve para você ter ciência de perguntar e saber o que fazer em casos de dúvida, no caso que esse produto pode ou não pode sair do país. Bom, existem certos tipos de produtos que eles não podem realmente serem exportados da China. Por exemplo, produtos que têm aí alguma regulamentação, como químicos, que são produtos de defesa, vamos dizer assim, de propriedade da China, que ela não deixa de ser exportado, seja para fins de estrategicamente, militarmente, quimicamente, médicos, enfim. Ela tem aí as razões de não poder ser exportado esse tipo de produto. E aí, na hora que você está lá procurando aquele tipo de produto, você chega lá, olha no Alibaba, aquele produto, olha, que legal, eu posso fazer aí essa compra, né? E aí esse produto tem um pigmento, né? Então você está olhando para o produto assim, legal, tá vendendo bastante aqui, mas, tá? Nesses casos de produtos químicos, produtos com bateria, aerosóis, cosméticos, aquela fábrica precisa de ter licenças especiais para serem enviados à aduana chinesa e a aduana chinesa liberar ou não o envio desse tipo de produto. Um exemplo recente que está acontecendo agora, eu vou fazer um vídeo só para isso, é um caso o qual tipos de dobradeiras, itens, máquinas grandes, tipo lasers e tudo, estão com uma restrição. Não é que não pode exportar esse produto, mas a aduana chinesa não quer que produtos, máquinas que tenham conotações militares saiam sem controle da China. Então, na hora de fazer uma exportação de uma máquina que ela pode ter duplo fim como fim militar, a China quer saber para que aquela máquina, para onde que ela vai, quais são as tarefas que ela vai fazer, e ela pede certificações daquela fábrica para provar, né, e não ter aí o cuidado de que não está sendo exportado algo relacionado a alguma utilidade militar. E isso só fica sabendo na hora que bate aqui na aduana chinesa. Antes disso, você já pagou fornecedor, já personalizou, já fez tudo certinho. Só que bateu na aduana chinesa, a aduana chinesa pode bloquear. E aí, o que é feito nessa hora? Bom, aí nessa hora é ver se o seu fornecedor consegue adquirir, arrumar, enviar essas informações necessárias. Só que tome cuidado, pode pagar taxas adicionais, armazenagem na China, pode inclusive ter que devolver o seu produto ou até perder esse produto. Então, na hora que você estiver fazendo uma cotação ou uma compra junto ao seu fornecedor chinês, tenha certeza que o mesmo tem todas as certificações e, inclusive, se recentemente ele conseguiu exportar essa máquina.
e ainda melhor ainda se ele conseguiu fazer essa exportação para o Brasil, porque aí é mais um indicador que não tem problema nenhum com esse tipo de máquina. E até o porto, o qual saiu essa mercadoria, é importante, porque os portos aqui eles têm, vamos dizer, burocracias diferentes. Então é importante saber em qual porto que saiu, quando que foi a última exportação, porque como as leis elas mudam muito rápidas aqui na China, então você tem que ter o cuidado de verificar esses detalhes antes de prosseguir com essa importação. Então confirma com o seu exportador para ver se ele tem todas essas certificações. Confirma aí antes de pagar a fábrica se ele tem aí essa documentação necessária. Então, nem sempre o problema está em fabricar, nem sempre o problema está em vender, e sim na hora de você conseguir fazer essa exportação da China, pois pode virar realmente um problema para você. Quando a gente está falando de importação da China, tem duas partes principais: a parte pertinente à China e a parte pertinente ao Brasil. Brasil, despachante aduaneiro vai resolver ou vai buscar as soluções possíveis para você fazer essa importação, seja de documentação, seja de anuência em um órgão como o Inmetro, Anvisa ou outros aí que for precisar, a Anatel, por exemplo, também, ele vai te mostrar o caminho para isso. E esse é o trabalho da gente que faz esse serviço, né, que o despachante aduaneiro faz, né? E só que mesmo ele fazendo toda essa parte no Brasil, você tem que verificar a parte chinesa. Importação, ela não é apenas um lado ou outro. São os dois processos, dois lados, que fazem o seu processo acontecer da melhor forma. Existem oportunidades aí e dificuldades também. A facilidade é de que na China você consegue adquirir máquinas, insumos, produtos que você não encontra ou nem consegue fabricar se você quiser no Brasil. E a outra parte é que se você tem alguma regulamentação especial, tem que ir atrás dela, seja no Brasil e seja na China. Então, esse vídeo aqui é exatamente para você que está pensando em adquirir uma máquina, tomar cuidado com esse detalhe de ver se, primeiro, a máquina está dando preço para você, né? Com todos os impostos, taxas, fretes, está tudo ok. E se aquele seu fornecedor ou agente na China realmente está podendo fazer essa exportação da China. Quando a gente tem um projeto desse do nosso lado aqui, a gente deixa bem claro para o cliente: olha, existe uma regulamentação nova, que é essa, tá? Se você quiser correr o risco, porque ainda ninguém sabe se vai ou não vai dar problema, se essa máquina entrou ou não entrou na regulamentação nova, a gente tem que fazer a aplicação disso. Eu estou com você para a gente seguir em frente. Agora, se você não tiver esse acesso ao seu agente, ao seu fabricante, para poder resolver isso, realmente você pode entrar aí numa cilada, né? Que às vezes aquela solução que você pensou que você estaria encontrando na China acaba virando em um pesadelo. E também tomar cuidado com os prazos. Muita gente trabalha com muito prazo, muito enxuto da China. E uma regulamentação dessa, ela pode ser que não vai dar problema nenhum, mas pode ser que ela demora mais tempo para sair uma licença. Vou citar aqui, por exemplo, um exemplo que a gente teve aqui recentemente de tubos de aço para passar água num projeto no Brasil. A gente precisava, a cada exportação desses tubos, estava saindo como de 3 em 3 containers, uma licença especial para o governo chinês para provar a origem desses tubos, né? Porque os países eles fazem controle sobre as matérias-primas que saem do país. E aí o que acontecia? Como a disponibilidade da carga às vezes demorava 3 dias para conseguir encaixar na disponibilidade do container, às vezes arrolava aquele embarque. O que é arrolar? Postergava, porque não deu tempo de fazer a documentação e entrar naquele navio. Então teve que passar para outra. E o certificado ele pode ser curto, pode ser que precisa de aplicar novamente. Então,
Essas são situações que você, se você é o cliente, você não tem que se preocupar, que quem faz isso é o seu agente ou a sua fábrica, né? Mas isso são situações que ocorrem. E depois que estiver na aduana, aí vem os requisitos que eles pedem, e é claro que se você estiver ciente e mais preparado para isso, com certeza você vai estar aí com mais equilíbrio, com mais segurança para fazer esse tipo de processo, ok? Essa foi a nossa explicação de hoje desse tipo de assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí. E se você pensa aí também em fazer importação, não deixe de fazer inscrição no canal. Até a próxima, tamo junto.